Olá pessoal, esta é a 10ª aula do curso de cartas de controle. Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês como utilizar o Minitab para construir o gráfico x/r. Então, para quem não conhece, o Minitab é uma ferramenta comercialmente muito utilizada e ela agiliza os cálculos de cartas de controle, capabilidade do processo, análise de variância. Então, tem várias funções que são comumente usadas no controle estatístico de processos. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos nesse vídeo, várias formas de construir gráficos x/r e analisar os resultados, tá? Então eu vou ter 4 exemplos ao todo, e quem quiser baixar os dados dos exemplos, é só clicar no link ali na descrição do vídeo. Então vamos começar. Quando a gente entra no Minitab, a primeira coisa que a gente nota é que não tem muita coisa na tela, porque aqui a gente vai ter os gráficos nessa parte, mas a gente ainda não fez nenhum gráfico. E aqui eu tenho um histórico de todas as análises que a gente fez, que por enquanto não tem nada. A única parte que a gente tem realmente ativa por enquanto é essa parte aqui de baixo, que parece uma planilha do Excel. E realmente funciona de uma forma muito parecida. Se vocês olharem aqui, nós temos abas, tá? Eu posso criar outras abas, tá? Inclusive a gente vai criar várias porque eu vou fazer 4 exemplos e eu vou já renomear essa primeira para exemplo 1. Então eu cliquei 2 vezes e só editei o título da aba. Então, o que vai ser o nosso exemplo 1? A gente vai resolver o mesmo exemplo que a gente fez lá na aula 2, quando eu mostrei para vocês como construir o gráfico x/r no Excel, para mostrar para vocês que o Minitab chega exatamente nos mesmos resultados. Então, vamos lá no arquivo de dados. Tá? Então, aqui a gente tem o arquivo de dados. Se vocês baixaram o arquivo, vocês vão ver que tem exatamente os 4 exemplos aqui. Vamos começar pelo exemplo 1. Então, aqui tem exatamente o que a gente fez lá na aula 2. Tá? Os mesmos resultados, os gráficos de controle, a gente tem aqui também os limites de controle, temos a média geral e o desvio padrão, e eu vou mostrar para vocês que o Minitab chega exatamente nesses mesmos valores, e eu vou colar eles aqui para a gente comparar. Então, para a gente resolver isso no Minitab, o que a gente precisa fazer? Eu só preciso copiar os dados nesse formato. Então, a gente copia literalmente os dados brutos. Tá? Lembrando que eu tenho nesse nosso exemplo 25 amostras, cada uma de tamanho 5. Então, eu volto lá no Minitab, venho aqui e colo. Só que eu vou colar aqui no cabeçalho. Por quê? Porque lá no Excel eu selecionei também o cabeçalho. E esse cabeçalho é utilizado como se fosse o nome da variável dentro do Minitab. Tá? Então, aqui nós temos as 25 amostras de tamanho 5. Percebam que cada linha é uma amostra nessa nossa estrutura. Bom, agora para construir o gráfico de controle é super simples. Basta a gente vir em Stat, aí a gente vai em Cartas de controle, Cartas de variáveis para subgrupos, x/r. Vejam o tanto de gráfico de controle que a gente pode criar. A gente vai trabalhar com x/r, que é o que a gente tem visto nos vídeos anteriores. Então vamos lá, x/r. Agora a gente precisa configurar essa caixa de diálogo. E o primeiro passo é a gente mudar essa opção aqui. Nós temos 2 opções. Ou todas as observações estão em uma única coluna, ou as observações de um subgrupo estão em uma linha de colunas, que é o nosso caso. Porque cada subgrupo é uma linha. Tá? Nesse nosso exemplo, porque o subgrupo é como se fosse uma amostra. Então, a gente tem 25 amostras de tamanho 5, cada linha é uma amostra, então a gente tem que usar esta opção. Agora, aqui embaixo eu seleciono quais são essas colunas. Então, ele já mostra quais colunas têm valores aqui, e eu seleciono todas elas. Clico em selecionar, e elas vão aparecer aqui. Eu poderia também ter escrito o x1-x5, que funcionaria da mesma forma. Bom, para ficar simples, a gente só vai dar OK. Então, eu vou dar OK, ele vai construir o gráfico de controle. Então, nós temos aqui em cima a carta x/, e aqui embaixo nós temos o gráfico de controle R, que é o gráfico das amplitudes. Então, olhando para esses resultados, a gente vê que o processo está sob controle, nenhum ponto caiu fora dos limites, está tudo ok. Nós temos aqui também
os limites de controle, né, as linhas centrais e tudo mais. Só que pode ser um pouco inconveniente eu olhar esse limite de controle aqui, porque às vezes eu quero ter uma maior precisão, eu quero mais casas decimais, ou então eu quero exportar esse valor para o Excel. Então como é que eu faço para ver qual é o limite de controle exato, qual que é a média, qual que é o desvio padrão exato que foram utilizados para construir esse gráfico de controle, ou seja, qual é a média e o desvio padrão que saíram desses dados que a gente colou aqui. Então a gente volta lá no Stat, cartas de controle, cartas para subgrupos x/r, igualzinho a gente fez anteriormente, só que a gente vai vir aqui na opções do x/r. Nessa última aba de armazenamento, eu posso falar quais valores eu quero que ele mostre para mim na planilha. Então eu vou falar para ele me mostrar a média e o desvio padrão, e eu também vou pedir para ele colocar os valores dos limites de controle. Então vamos dar OK. E OK novamente. Vamos aguardar um pouquinho. E aqui nós temos todos os resultados. Então a gente tem a média e o desvio padrão do processo. E nós temos aqui o limite de controle inferior do x barra, o superior do x barra, o inferior do R e o superior do R. E aí você deve estar se perguntando por que ele mostrou os limites de controle para todas as amostras. É porque é possível que a gente tenha amostras de tamanhos diferentes e cada tamanho diferente vai ter um limite de controle próprio. A gente ainda não discutiu isso em nenhuma aula anterior, tá? Então a gente está usando sempre amostras de tamanho igual. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês como que a gente utilizaria amostras de tamanho diferentes. Então, por hora, eu vou copiar esses valores aqui, vou dar Ctrl C e vou lá no Excel. Percebam que no meu arquivo de exemplos, eu coloquei aqui, eu já criei até na ordem que sai, um lugarzinho para eu colar esses valores, tá, que estão ali no Minitab. Então eu copiei e colei aqui só para a gente comparar se eles estão dando exatamente iguais. Então a média geral do processo está aqui, o desvio padrão estimado está aqui, exatamente igual. Já o limite inferior de controle do x barra, vocês vão perceber que está um pouquinho diferente, né? Porque está aqui 197,3160 e aqui está 197,3163, porque o Minitab arredonda para 3 casas decimais os limites de controle nesse caso. Tá? Eu não sei por que faz isso, mas ele arredonda para 3 casas decimais. Se eu viesse aqui e diminuísse a precisão, vocês vão perceber que estaria exatamente igual, né? O 202,780 aqui e o 197,316 que está aqui. Já no limite do gráfico R, o inferior é 0 e o superior é 10,0142, 10,0142. Aqui ele não arredondou com 3 casas decimais. Tá? Então, a gente percebe que os resultados do Minitab e do cálculo que a gente fez no Excel são exatamente equivalentes. A vantagem é que o Minitab faz isso de uma forma mais rápida. Tá? Então, agora a gente vai voltar para o Minitab, vou dar Alt Tab aqui. E aqui a gente finaliza o exemplo 1, vamos para o exemplo 2. Então, como exemplo 2, eu vou vir aqui nessa nova worksheet que eu criei e vou renomear ela para exemplo 2, tá? E nós vamos copiar os dados aqui. Vou voltar para o arquivo de dados do Excel, vou vir aqui no exemplo 2, e aqui a gente vai copiar estes dados. Já já eu vou explicar para vocês por quê. Na verdade, eu vou explicar já. Eu vou copiar ele aqui, tá? E vou explicar para vocês por que isso daqui é importante. Tem situações em que quando a gente está coletando os dados, a gente não está separando eles no formato de subgrupos ainda. Às vezes a gente tem um equipamento que mede os valores automaticamente e eles vão gerar os dados em uma única coluna. E aí depois eu vou falar que isso daqui é, por exemplo, um subgrupo de tamanho 4. Se fosse o caso, o que significaria dizer um subgrupo de tamanho 4? Quer dizer que os 4 primeiros são a primeira amostra, aí depois os 4 seguintes são a segunda amostra, e depois os outros 4 são a terceira amostra, e assim por diante. Então aqui nós temos os dados da aula 1 do nosso curso, lá no começo, que são esses dados aqui. A gente construiu o gráfico de controle em cima desses dados. Só que se eles tivessem sido coletados sequencialmente, a gente teria os dados nesse formato. Então a questão é, se os dados tivessem sido coletados assim, como que o Minitab lidaria com essa situação?
Então vamos lá no Minitab. Eu vou colar os valores aqui na primeira coluna. Então percebam que eu tenho aqui 40 valores, porque nesse exemplo a gente tinha 10 amostras de tamanho 4 cada uma, então são 40 observações que eu tenho. Então para construir o gráfico de controle nesse caso é simples. A gente vai em Stat, carta de controle, subgrupos x/r. Só que em vez de usar esta opção, que as observações do subgrupo estão numa linha de colunas, a gente vai colocar essa opção, que todas as observações estão em uma única coluna. E aí eu coloco aqui qual que é a coluna. Se eu clicar 2 vezes, ela aparece aqui. E aí aparece essa outra opção que não tinha antes, que é o tamanho do subgrupo. Nesse nosso exemplo, o tamanho é 4. Então, o Minitab ele vai separar de 4 em 4 aqueles valores que estão em uma única coluna e construir o gráfico de controle para a gente. Então, a gente pode dar OK. Então, aqui nós temos os resultados. Então, a gente tem aqui o gráfico x barra e o gráfico R. Se vocês assistirem ao vídeo da aula 1, vocês vão ver que são exatamente esses mesmos valores que a gente obteve. Tá? Percebam que o Minitab ele salva as configurações anteriores, né? Então, como eu já tinha pedido para ele colocar o valor da média, desvio padrão e dos limites de controle lá no outro gráfico que a gente gerou, ele mantém essas opções para as próximas gerações. Tá? Então, se eu quiser, eu posso apagar isso daqui. Eu poderia selecionar essas colunas, apertar Delete, e aí ele tira os valores. Se eu quisesse que ele parasse de gerar esses valores, eu deveria vir aqui em Stat, né, o mesmo caminho. A gente deveria vir aqui nas opções, armazenamento, e pedir para ele desmarcar essas opções, tá? Para ele gerar o gráfico sem preencher aqui os valores. Isso serve para quando eu quero que ele pare de preencher esses valores, tá, pessoal? Outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é aqui nessa barra lateral que a gente tem o histórico de todos os gráficos que a gente gerou. Então, se a gente fez uma análise lá atrás, aquele nosso primeiro gráfico de controle, é só eu clicar em cima que a gente pode visualizar os resultados anteriores. Muito bem, pessoal. Então, agora a gente finaliza o exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. Então, vou abrir aqui mais uma aba. Eu vou colocar aqui o exemplo 3. E nós vamos lá no Excel para copiar esses dados. Então, eu vou pegar aqui os dados do exemplo 3. Então, percebam que nós temos, ao todo, 40 amostras, tá? De tamanho 6. Vou voltar no Minitab, colar os valores aqui e pronto. Nós temos aqui os nossos dados do exemplo 3. Então, vamos supor que esses dados sejam de um processo que eu estou começando a estudar agora. Eu não tenho a menor ideia de qual é a média e qual é o desvio padrão do processo. Não tenho a menor ideia. E aí eu coletei esses valores. Tá? Então a gente precisa, primeiro de tudo, construir o gráfico de controle para ver se ele está sob controle e ver qual que foi a média e o desvio padrão que foram estimados. Então a gente vai lá de novo, Stat, cartas de controle, subgrupos x/r. Vamos configurar para aquela situação em que cada subgrupo está numa linha. Vou apagar isso daqui, porque agora a gente tem 6 colunas, né? Porque cada amostra é de tamanho 6. Vou selecionar aqui as colunas, colocar elas aqui. E eu vou dar OK para ver o gráfico que sai. Então, agora que a gente teve o gráfico, a gente vê que o processo ao longo dessas 40 amostras não parece estar sob controle. Porque a gente vê aqui que tem um ponto fora. Esse pontinho em vermelho é um ponto que saiu dos limites de controle. E se eu quiser ver qual ponto exatamente é só ir lá embaixo, que a gente vê que o teste 1, que é um ponto além de 3 desvios padrão da linha central, falhou no ponto 12. Então, quer dizer que o meu ponto 12 ultrapassou o limite superior de controle. Então, o que significa isso? Significa que o processo está fora de controle e que se eu utilizar essa média, esse desvio padrão, para tentar prever o futuro do processo, eu estou correndo um risco, porque esse ponto fora aqui indica que o processo não necessariamente está seguindo sempre uma mesma média e um mesmo desvio padrão. Então vamos só ver qual que é essa média, esse desvio padrão que ele estimou. Então a gente vai lá na configuração da carta de controle novamente, vamos nas opções, e no armazenamento a gente vai pedir para ele colocar a média
e o desvio padrão. Vamos dar OK. OK novamente. Aí ele vai refazer o gráfico e vai mostrar aqui qual que é a média e o desvio padrão estimados. Então, mais uma vez, a questão é, se eu tentar utilizar essa média e esse desvio padrão para fazer previsões de estabilidade do processo, por exemplo, calcular o índice CP e CPK, ou então dizer que o processo está estável seguindo essa média e esse desvio padrão, isso não necessariamente é verdade, porque esse ponto está puxando a média para cima e influenciando estes resultados. Então, o que é o correto? O correto é a gente reestimar todos os valores do processo, reestimar de novo essa média e o desvio padrão, sem considerar esse ponto 12, porque esse ponto 12 que está estragando tudo. Se vocês assistiram a aula na qual eu discuti como que a gente coloca o gráfico de controle em uso, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Então a questão é, como que eu faço agora para calcular essa média, esse desvio padrão, ignorando esse ponto 12? Então a gente tem que configurar, mais uma vez em Stat, cartas de controle, subgrupo x/r. Aí a gente vem aqui na opções do x/r e na aba estimativa, a gente pode omitir os seguintes subgrupos ao estimar os parâmetros. E aí a gente pode colocar aqui o 12. Então ele vai refazer todos os cálculos da média e do desvio padrão sem considerar os valores da amostra 12. Então a gente vai dar OK novamente e um outro OK. E vocês vão perceber agora que ele gerou o gráfico. O ponto 12 continua aparecendo aqui, porém ele não foi considerado na hora de estimar a média e o desvio padrão. Então a gente pode ver isso aqui. Aqui nós temos a média e o desvio padrão que foram calculados com o ponto 12. E aqui nós temos a média e o desvio padrão sem o ponto 12. E a gente vê que os resultados são diferentes. Na hora que a gente tirou o ponto 12, nenhum outro ponto saiu dos limites de controle. Então, se a gente olhar para todos os outros pontos, exceto o ponto 12, parece sim que eles são explicados por esses parâmetros. Então, estes parâmetros são mais confiáveis para a gente dizer que, olha, o processo segue qual média e qual desvio padrão. Então, é melhor a gente dizer esses valores aqui, porque eles não consideram aquele ponto 12 que estava fora de controle. Bom, pessoal, agora a gente finalizou o exemplo 3, vamos para o exemplo 4. Então, vou criar aqui mais uma aba, vou renomear ela para exemplo 4, e a gente vai copiar e colar os valores aqui. Vamos lá para o arquivo do Excel, vou pegar o exemplo 4, copiar todos esses valores e vou colar aqui. Inclusive eu copiei essa coluna aqui, a amostra, e a gente não precisa dela. Então eu posso clicar com o botão direito e deletar essas células. Muito bem. Então a gente tem aqui o mesmo exemplo anterior, só que numa outra fase, que a gente chama de fase de uso do gráfico. Tá? Então quem assistiu mais uma vez aquele vídeo sobre como colocar os gráficos de controle em uso vai entender o que eu estou falando aqui. Então aqui o que acontece? No exemplo 3, eu estimei qual que é a média e o desvio padrão do processo. Aí a gente chegou naqueles resultados. Agora, na fase de uso, eu quero ver se o processo continua seguindo aquela média e aquele desvio padrão. Eu não quero estimar a média e o desvio padrão de novo, porque eu já estimei e eu só quero ver se o processo continua seguindo aquela média e aquele desvio padrão. Então, primeiro de tudo, vamos fazer o gráfico de controle desses dados sem considerar isso que eu falei. Se eu fizer o cálculo destes dados aqui, então a gente vem lá em Stat, de novo, cartas de controle, subgrupo x/r. Aqui já está tudo configurado do jeito que a gente quer, então eu só vou dar OK. Então ele construiu aqui a carta x/ e a carta R. E também colocou aqui a média e o desvio padrão do processo. Se a gente olhasse para esses dados, a gente poderia pensar que esse processo está sob controle, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver que na verdade ele não está. Por quê? Se eu olhar aqui, está tudo caindo dentro dos limites. Só que esses limites foram calculados considerando essa média e esse desvio padrão, que são a média e o desvio padrão destes dados, e não a média e o desvio padrão dos dados anteriores do exemplo 3. Então, olha só, se eu usar a média e o desvio padrão desses dados, olha os valores que está dando. Está dando 149,83 e 0,51. Olha no exemplo 3. Tinha dado 150,03 e 0,48.
Então a gente percebe que aqui no exemplo 4, os valores estão diferentes, os parâmetros do processo mudaram. Só que se eu olhar esses valores com relação a esses parâmetros, está tudo ok. Mas e se eu quisesse perguntar se esses dados continuam seguindo os parâmetros que a gente tinha calculado anteriormente? Então, será que o processo agora mudou com relação ao exemplo anterior? Essa que é a pergunta que a gente quer fazer. Então, eu quero testar esses dados aqui do exemplo 4 contra esses parâmetros que a gente tinha estimado lá na fase de cálculo no exemplo 3. Então, vamos fazer isso. Então, para isso, eu vou copiar e colar esses valores no Excel rapidamente, só para a gente poder depois copiar e colar eles no Minitab. Tá? Então, já vou até deixar esse aqui copiado. Aí eu vou voltar para o exemplo 4 aqui, porque eu quero calcular os limites de controle considerando aqueles parâmetros que eu coloquei no Excel. Então, a gente vai vir em Stat de novo, cartas de controle, subgrupo x/r. Já está tudo configurado certinho. E aí a gente vem na opção do x/r, e aqui eu posso informar qual que é a média que eu quero considerar, voltar no Excel, e qual é o desvio padrão que eu quero considerar. Então agora o Minitab vai construir os limites de controle considerando essa média e esse desvio padrão, em vez de considerar a média e o desvio padrão dos próprios dados do exemplo 4. Então agora eu vou dar OK, OK novamente. E aí vocês vão perceber que o gráfico criado agora é outro. Por quê? Porque agora ele construiu os limites tanto do x barra como do gráfico R, utilizando os parâmetros que a gente já tinha estimado anteriormente. Então, se eu perguntasse assim, olha, será que esses dados que eu coletei do exemplo 4 seguem a mesma distribuição dos dados que eu estimei no exemplo 3? Então, a resposta é não. Por quê? Porque se eu gerar os limites de controle usando os parâmetros estimados anteriormente, a gente vê que nessa nova fase do processo, ele não está mais seguindo aquilo. Ele está seguindo uma outra média, um outro desvio padrão. E isso a gente até pode ver aqui, ó. Essa daqui é a média e o desvio padrão que eu usei para esse gráfico. E essa daqui é a média e o desvio padrão se eu utilizar estes dados aqui do exemplo 4. Então a gente vê que teve um momento aqui em que a média aparentemente se deslocou para baixo. E aí eu tive vários pontos fora, né? Na verdade eu tive 6 pontos fora, mas até parece que ao longo de todo esse tempo, em torno aí de umas 15 a 20 amostras, o processo tinha a média deslocada. Então pode ser que esses pontos aqui que caíram dentro, eles também estavam fora de controle, só que eles não chegaram a cair fora do limite. Para quem assistiu os vídeos anteriores sabem que isso é um erro do tipo 2, que é quando o ponto cai dentro dos limites e o processo tem algum parâmetro deslocado. A gente também teve um ponto fora aqui, indicando que provavelmente a gente teve uma variação no desvio padrão do processo nesse instante. Bom, pessoal, então o vídeo está ficando muito longo já, tá? Era isso que eu tinha preparado para esse vídeo. Eu quis mostrar para vocês várias formas de utilizar o Minitab com o gráfico x/r. Tem muito mais coisa, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Então, até mais!